Você já se perguntou por que às vezes a vida parece uma luta constante? Por que, quando tudo parece estar indo bem, surge uma tempestade que testa a sua fé? E mais importante, você sabia que esses momentos de prova são, na verdade, os maiores presentes que Deus pode dar a você? Você sabia que é no fogo das dificuldades que Deus refina nosso caráter e nos molda para uma vida de profundidade espiritual? Hoje, vamos explorar como as dificuldades podem ser a chave para uma transformação espiritual profunda. Você descobrirá como um fogo refinador pode te fazer mais forte, mais resiliente, mais parecido com Cristo. E o melhor, você vai aprender a abraçar esse processo com esperança e confiança. Há alguns anos eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Uma combinação de desafios pessoais, financeiros e emocionais parecia estar me esmagando. Cada dia era uma luta para encontrar paz, e a cada manhã eu me perguntava, como vou superar isso? Eu sabia que Deus estava comigo, mas o peso das dificuldades era tão grande que a sensação de estar sendo testado era quase insuportável. E foi nesse momento, quando estava prestes a desistir, que Deus me falou de uma maneira que eu nunca imaginei. Ele me mostrou que aquilo que eu via como um castigo era, na verdade, uma oportunidade para ser transformado. Era como se as dificuldades estivessem agindo como o fogo que purifica o ouro. Eu não estava sendo destruído, eu estava sendo refinado. Hoje, olhando para trás, posso ver claramente como aqueles momentos de provação foram fundamentais para minha transformação espiritual. Eu sou muito mais forte, mais maduro e tenho uma fé mais sólida do que jamais imaginaria ser capaz. Mas não foi fácil. Ao longo dessa jornada, uma coisa ficou muito clara para mim. A vida não é feita para ser fácil. E Deus nunca prometeu que tudo seria tranquilo. Ele prometeu, sim, estar conosco em todas as situações, mas não isentas das dificuldades. As provações são inevitáveis e a verdade é que muitas vezes elas nos visitam disfarçadas de problemas do dia a dia. Pense por um momento. Um trabalho estressante, um relacionamento difícil, uma doença, a perda de algo importante. Estes não são apenas incidentes aleatórios. Eles são provas de fé que Deus permite em nossas vidas para nos ajudar a crescer. Como está escrito em 1 Pedro 1,7, essas provações têm como propósito provar que a sua fé é genuína. Mas, difícil que pareça, essas provas não são apenas desafios. Elas são oportunidades para Deus refinar o que há de melhor em nós. Cada provação que enfrentamos é uma chance de crescer espiritualmente. Mas isso exige coragem. Coragem para olhar para o problema não como uma maldição, mas como uma chance de transformação. Vários estudiosos espirituais e teólogos ao longo da história, incluindo grandes nomes como Código E, Louis E. Dietrich Bonhoeffer, nos ensinam sobre o valor das dificuldades. C.S. Lewis, por exemplo, escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. As tradições espirituais também nos falam sobre como a dor e as dificuldades servem como catalisadores para uma transformação profunda. No Antigo Testamento, Deus usava o fogo como metáfora para a purificação. O salmista disse: Tu me fizeste passar pelo fogo, mas me purificaste como o ouro. Salmos 66:10. O fogo não é apenas destruição. Ele purifica, ele remove as impurezas. Isso é exatamente o que Deus quer fazer em nossa vida quando passamos por tempos difíceis. Ele está refinando a nossa fé, nosso caráter, nosso espírito. O fogo do sofrimento nos leva a um lugar de dependência e intimidade com Deus que não poderíamos alcançar de outra forma. Agora, você deve estar se perguntando: como posso ver a dor dessa maneira? Como posso mudar minha mentalidade para entender que, na verdade, ela é uma chance de crescimento? O que você não sabe ainda é que o sofrimento, quando vivido com a perspectiva correta, pode produzir frutos que você nunca imaginou. Mas, e se eu te dissesse que, ao olhar para a dor como um fogo refinador, você começará a experimentar uma paz que transcende todo entendimento? E mais, o que se esse fogo não fosse apenas um purificador, mas uma chave para uma transformação radical em sua vida espiritual? Fique comigo, porque o próximo passo da nossa jornada vai te surpreender. Eu sei que isso pode ser difícil de entender, mas o impacto psicológico e espiritual das provas que enfrentamos é imenso. Quando você aprende a ver as dificuldades não como punições, mas como processos de transformação, você começa a experimentar uma paz profunda. Eu senti isso em minha própria vida. Em vez de sentir raiva ou frustração com cada dificuldade, eu comecei a buscar o que Deus estava querendo me ensinar em cada uma delas. Resultado disso foi uma mudança profunda na minha maneira de lidar com a vida. Em vez de temer a adversidade, passei a esperar que ela fosse uma oportunidade para crescer mais perto de Deus. Como está escrito em Tiago 1:4. Deixe a perseverança terminar sua obra para que vocês sejam maduros e completos,
não faltando nada. Eu sabia que a resistência que eu estava construindo em minha fé seria o que me sustentaria nos momentos mais difíceis. Isso me deu uma força que eu nunca soube que existia em mim. Acredito que, ao olhar para a dor com olhos de fé, qualquer um pode encontrar essa força. Agora, imagine por um momento. E se você começasse a ver todas as dificuldades da sua vida como oportunidades para se tornar mais forte, mais semelhante a Cristo? E se você pudesse olhar para os momentos de dor e ver neles a mão de Deus te moldando para um propósito maior? A verdadeira pergunta não é por que você está sofrendo, mas como você pode crescer e ser transformado por isso. Eu sei que você está pensando, eu não sei se consigo olhar para a minha dor dessa maneira. E se eu te dissesse que você não está sozinho nesse processo, que a cada passo Deus está com você preparando algo maior para a sua vida? Em nossa próxima conversa vou compartilhar com você como identificar os sinais de que você está sendo refinado pelo fogo e como isso pode te levar a uma vida de fé ainda mais poderosa. Nope. Agora, antes de seguir adiante, eu quero que você pare e pense por um instante. Você já se sentiu tentado a desistir no meio de uma prova difícil? Já se pegou pensando que a dor que está enfrentando não tem sentido? Eu estive exatamente nesse lugar. Mas aqui está o segredo que Deus me revelou e que quero compartilhar com você hoje. A dor, por mais difícil que seja, não é um fim. Ela é uma ponte para algo maior, uma transformação que, se você se permitir, vai levá-lo a um lugar mais forte, mais resiliente e mais parecido com Cristo. Parece difícil, não é? Como pode algo tão doloroso ter um propósito divino? Mas, se você olhar para o exemplo de Jesus, verá que o maior ato de amor e de transformação foi justamente uma dor insuportável na cruz. No momento em que ele passou pela maior prova de sua vida, ele não estava apenas sendo castigado. Ele estava cumprindo um propósito divino que traria redenção para toda a humanidade. E assim, Deus também usa nossas dificuldades para cumprir algo maior em nossas vidas. Às vezes não entendemos o processo enquanto estamos nele, mas com o tempo podemos ver como ele está nos moldando, nos aperfeiçoando e nos preparando para algo muito mais profundo. Você se lembra da metáfora do fogo que mencionamos antes? Deixe-me explicar um pouco mais sobre como o fogo realmente funciona no processo de refinamento, especialmente em relação ao ouro. Quando o ouro é colocado no fogo, ele derrete e as impurezas que estavam escondidas dentro dele começam a subir à superfície. O calor intenso faz com que todo o ouro impuro se solte, permitindo que seja removido, deixando apenas o ouro puro. E o QF, o metal mais valioso, mais forte, mais brilhante. De forma semelhante, Deus permite que passemos pelo fogo das dificuldades para que as impurezas em nossos corações e almas sejam removidas. O medo, o orgulho, a falta de perdão, as dúvidas, tudo isso se revela e, à medida que entregamos ao Senhor, Ele vai refinando-nos, removendo o que não condiz com o seu caráter. Este processo de refinamento é muitas vezes doloroso, mas é essencial para que possamos nos tornar a versão mais pura e forte de nós mesmos. Como diz 1 Pedro 1:6-7, nisso vocês exultam, embora agora por um pouco de tempo, se necessário, venham a ser afligidos por várias provações. Isso aconteceu para que a fé de vocês, que vale muito mais do que o ouro, que perece mesmo refinado pelo fogo, possa resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A palavra de Deus nos diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E, tal como o ouro, ela precisa passar pelo fogo para ser refinada e purificada. A perseverança, o processo de resistir à tentação de desistir, chave para esse refinamento. Ela fortalece nosso caráter e nos prepara para o que está por vir. Eu sei que em momentos de prova, tudo o que queremos é que a dor acabe. Eu também senti esse desejo. Mas a verdade é que a perseverança, a capacidade de continuar avançando mesmo quando as coisas ficam difíceis, é a qualidade que Deus mais quer desenvolver em nós. Ela nos torna maduros, completos e preparados para a jornada que Ele tem para nós. A perseverança é como um músculo espiritual. Quanto mais você o exerce, mais forte ele fica. E a recompensa por essa perseverança não é apenas uma fé mais forte, mas uma relação mais profunda com Deus. Um relacionamento que vai além das circunstâncias e se baseia em sua fidelidade, independentemente das dificuldades. Agora, quando os problemas e as dificuldades chegarem até você, certamente virão, pois é parte da caminhada, J. Agora, quando os problemas e as dificuldades chegarem até você, e eles certamente virão, pois é parte da caminhada, você já pode começar a mudar sua perspectiva. Em vez de enxergar as lutas como obstáculos intransponíveis, veja-as
como oportunidades de crescimento. Comece a perguntar: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar nesse momento? O que o Senhor está aperfeiçoando em minha vida? Essa mudança de mentalidade pode ser difícil no início, mas ela traz uma liberdade espiritual que você nunca imaginou. Você começa a perceber que nada que aconteça na sua vida é em vão. Tudo tem um propósito. E até as dores mais profundas podem ser usadas por Deus para refinar o ouro dentro de você. Como diz Romanos 8:28, sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você pode estar se perguntando: vale a pena? Será que no final a recompensa realmente vai compensar os momentos de dor e sofrimento? E a resposta é sim. Sem dúvida, a Bíblia nos promete algo incrível. Em Tiago 1:12 lemos: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Essa coroa de vida não é uma recompensa momentânea, mas uma vitória eterna. Ela é o reflexo da nossa jornada de fé e perseverança, algo que só pode ser alcançado através do processo de refinação e de crescimento espiritual. E Deus, em sua infinita bondade, nos promete que todas as provações que enfrentamos, quando enfrentadas com fé e confiança nele, resultam em uma recompensa gloriosa que jamais será tirada de nós. E então, querido amigo, ao atravessar o fogo das dificuldades, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você a cada passo, refinando sua fé e preparando você para algo muito maior. Embora o caminho seja difícil e as provas muitas vezes pareçam insuportáveis, você está sendo moldado para algo eterno. E a coroa de vida, que ele prometeu, estará esperando por você no final dessa jornada. Agora, como em todo processo de crescimento, a transformação não é instantânea, mas com cada dia, cada provácuo, você está se tornando mais e mais parecido com Cristo. E não há maior recompensa do que isso. E assim, chegamos ao final deste momento de reflexão e crescimento espiritual. Eu quero agradecer a você, que esteve conosco até aqui, buscando mais de Deus e entendendo o propósito das provas em sua vida. Lembre-se, Deus está sempre com você, te fortalecendo e refinando seu coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Se essa mensagem tocou o seu coração e você acredita que pode ajudar outras pessoas, eu peço que curta este vídeo. Isso ajuda muito a levar essa palavra a mais pessoas que precisam de encorajamento. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever no Refúgio de Fé. Aqui nós nos fortalecemos juntos, e a cada vídeo vou encontrar uma palavra de esperança e edificação, e compartilhe este vídeo com alguém que está passando por dificuldades. Talvez a mensagem de hoje seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir para seguir em frente com fé e coragem. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Aqui no Refúgio de Fé você sempre terá um espaço para renovar sua esperança, fortalecer sua fé e crescer em sua caminhada com Deus. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida, refinando-a e transformando-a de acordo com seu propósito eterno. Que cada passo que você dá, mesmo nos momentos difíceis, seja guiado pela sua mão. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Que Deus te abençoe e te dê paz. Até o nosso próximo vídeo. Esse encerramento agora inclui os chamados para curtir, se inscrever e compartilhar de maneira natural e alinhada com o tom acolhedor e motivacional do canal Refúgio de Fé. Ele convida os espectadores a se engajar e reforça a ideia de comunidade, sem perder o foco espiritual.